E aí pessoal da NET, é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Estamos de volta com mais uma análise de capítulo. Depois de uma análise do mangá clássico que nos trouxe muita gente nova aqui no canal, muitos inscritos, agora voltamos para a programação normal, né, analisando os capítulos que estão lançando no momento. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 46 de Saint Seiya Hades Darkwing, que vai mostrar uma coisa que Saint Seiya deveria ter muito, tá? Então bem-vindos ao pessoal que sempre vem. E bem-vindos também aos novos inscritos do canal Mundo Seiya, né? Muito bem-vindos. Aqui tem tudo que você pode imaginar no universo de Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco, né? Pessoal, hoje a gente vai analisar esse capítulo, mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês, se podem ter esse mais novidades sobre o universo de Saint Seiya. E se você quiser e puder, torne-se membro do canal, que é a melhor maneira de ajudar o canal, tornar-se membro aqui no link, né? Aqui no Seja Membro aqui embaixo. Ou então, se você quiser me ajudar de maneira indireta, dá uma olhada nos links do Amazon aí. Tem mangás no Amazon para você comprar, o Next Dimension 15 e 16 para quem quer completar a coleção, Final Edition 5, Lost Canvas tá repondo também, número 3, né? O Time Odyssey lindo, que também, volume 2, já está sendo mandado pro pessoal. E também outros mangás, né? Muita gente é fã de Hajime no Ippo, acabou de chegar no Brasil, compre pelo meu link que você me ajuda de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então analisar o capítulo 46 de Saint Seiya Hades Darkwing, o mundo do zero absoluto. Vamos lá? Gente, é o seguinte, né? Vamos lembrar, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Darkwing, ele coloca um mundo, um universo, onde Hades e Athena estão brigando, só que na verdade o que acontece é que quem é o vilão é o Demiurgo, né? O falso deus, o criador desse mundo, Demiurgo, né? Esse mangá tem um pouco de gnosticismo, porque Demiurgo é uma figura gnóstica. Se alguém quiser que eu faça um vídeo explicando o que é isso, né? Eu explico também, porque eu sou um estudioso da história das religiões, então eu sei sobre o que é o gnosticismo. Se quiserem que eu explique, façam bastante comentário aqui que eu explico, ok? E nós estamos em um momento em que o Demiurgo foi teoricamente derrotado pelo Cavaleiro de Gêmeos, né? Mas assim, ainda tem cavaleiros que seguem ele, né? Nesse momento, Athena caiu no sono e foi levada, né, por um vilão, Matsui, que a gente não sabe ainda qual que é, vamos dizer, o que ele quer, na verdade. Nós temos aí 3 traidores no santuário: o Grande Mestre, o Cavaleiro de Câncer e o Cavaleiro de Peixes. Nesse momento nós estamos na luta entre o Cavaleiro de Câncer e o Cavaleiro de Aquário, uma luta bem movimentada. E o que eu queria falar nesse capítulo é que o clássico, gente, o Saint Seiya em geral, não só o clássico, mas precisa de mais coisas assim, lutas movimentadas, onde tem sempre uma reviravolta na luta, e também porradaria física, que tem nessa luta também. Então, como eu falei, eu acho que esse mangá faz lutas muito boas e ficariam mais dinâmicas ainda numa animação, que dificilmente vai ter, porque esse mangá aqui que eu tô fazendo é um flop, né? A gente sabe disso. Mas vamos lá. Começa o capítulo, gente, com uma explicação sobre as ondas do inferno, né? E como as ondas do inferno são importantes para vencer, para lutar contra o exército de Hades, né? Gente, a gente sabe que, vamos lá, no canônico é dito que as ondas do inferno não funcionam contra os espectros. Então assim, contra Hades, acredito que não, tá? Claro, esse mangá não é obrigado a seguir a linha do canônico. A gente sabe que em spin-offs como Lost Canvas, por exemplo, essa regra não vale. Mas é mais uma prova de que esse mangá aqui não está seguindo o canônico, né? E aí é o seguinte, gente, o crematório de Câncer, ele vai usar suas ondas do inferno e as ondas do inferno vão pegar no Cavaleiro de Aquário. E vamos lembrar aqui, ó, o Cavaleiro de Aquário não conhece o golpe, tá? Tanto que ele tenta entender o que está acontecendo e ele percebe que o golpe, ele está tentando puxar a alma dele. Ele está tentando separar o corpo da alma, que é isso mesmo que acontece nas ondas do inferno, né? O corpo se separa da alma e é mandado pro Sekishiki, né? É por isso que, teoricamente, não funciona contra o espectro, porque mandar o espectro pro Sekishiki não adianta nada, né? Não adianta, o espectro tem livre acesso a ir e voltar do Sekishiki, né, teoricamente. Então, do próprio mundo dos mortos, né? Então, acredito que não adiante, né?
E aí, gente, aí tem uma dinâmica legal, ó. Esse mangá é muito criativo. Que o Cavaleiro de Aquário, né, o Tristan de Aquário faz? Ele usa o esquife de gelo em si mesmo. Ele usa o esquife de gelo em si mesmo para se defender, né, do golpe, né? Porque os mortos começam a puxar, as energias começam a puxar a alma, ele se congela ali, né? E aí quando ele se congela, ele consegue escapar do Ondas do Inferno, né? Legal, achei dinâmico. Eu imagino que os dois autores desse mangá é como se fosse o pessoal que faz versos, né? de Cavaleiro de Ouro, né? E eles usando a criatividade ali para criar lutas dinâmicas, né? É um fã do versus fazendo luta. E assim, é um tanto quanto interessante você ver esse dinamismo, né? O Kurumada, ele não criou os Golds para lutarem entre si, né? Então, assim, as regras não foram feitas para isso. Então você tem que sair um pouco das regras e para fazer um spin-off que tem esse tipo de combate, né? Então, assim, legal. Então, como eu falei, esse dinamismo é uma coisa que é legal de ver em anime de Saint Seiya, em mangás de Saint Seiya, e eu queria ver mais disso em vários outros mangás no futuro, né? E aí, gente, você tem aquela ideia, né? Lembra que a gente contou que no último capítulo tinha uma aura por trás do crematório, né? As dimensões, elas estão se ligando, né? E a gente viu ali que tem uma figura por trás, né? Que o Cavaleiro de Câncer de outra dimensão tá ali por trás do crematório. O Tristan, ele percebe isso, né? Ele percebe isso. E a gente sabe que é o Máscara da Morte ali, né? Inclusive tem uma discussão, um questionamento sobre justiça que o Tristan faz ali, né? Claro que esse questionamento ele não vai muito longe, ele não tem a profundidade que tem no clássico, é um pouco confuso, tá? Então não é a mesma coisa, tá? Mas ainda assim, tem uma discussão sobre justiça, né? Inclusive, é aquela ideia, né? Atena, para salvar a Terra, tem que fazer uma guerra. Então é isso que os servos do Demiurgo querem evitar. Eles não querem mais guerras, eles querem que parem todas as guerras, né? Então a ideia é essa, né? Fazer com que Atena deixe de ser Atena para que as guerras parem. Eu quero ver como é que ele vai lidar com Hades depois, né? Então, vamos ver. Nessa parte, gente, depois do questionamento sobre justiça, a gente tem algumas cenas aí do crematório indo no soco contra o Tristan, né? O Cavaleiro de Câncer, as pessoas, elas subestimam isso, mas o Cavaleiro de Câncer, ele se mostra bem porradeiro, viu? Tanto o Máscara da Morte quanto o Death Toll, eles se mostram que são capazes de ir no soco quando precisa, né? Então, bem legal. Isso aí foi fiel ao que era no clássico. E mais uma vez, você teve um dinamismo ali no começo, que usou o esquive de gelo para proteger, e agora você tem uma seção da luta que é de soco, que é de porradaria física. Precisa disso também, né? E aí, o que o Tristan percebe? Que ele estava usando soco, mas ele estava guardando para usar o Ondas do Inferno de novo, para combar um Ondas do Inferno ali, né? Eu acho que o autor desse mangá jogava os jogos de luta de Saint Seiya, né? Mas ele queria combar o Ondas do Inferno. Tristan percebe isso e deixa tomar o soco, né? Porque ele ia desviar de um e tomar o outro. Então ele deixa e toma o soco, e aí o crematório percebe que, ele percebeu o que eu ia fazer, né? Então assim, o crematório, ele enxerga, ele enxerga que os deuses superiores, né, eles são a solução para isso, né? O Tristan percebe que ele percebe, né? Que os deuses superiores são a solução para esse problema, né? A Atena, ela faz a paz causando, mas para isso tem que ter guerra. E aí qual que é a solução? Os deuses superiores. E aí ele vai chamar do gênio universal, ou Logos, né? Para quem conhece gnosticismo, e o Deus criador, né? Que seria o Demiurgo, criador da vida no planeta, né? Eles podem fazer da Terra um lugar melhor. Então, o crematório e aqueles que servem o Demiurgo, eles pensam dessa forma. A gente está sendo aprofundado agora na linha de raciocínio de quem segue o Demiurgo, né? Então, eles acreditam que a Terra vai ser um lugar melhor. E aí, gente, a gente chega no final do capítulo agora,
com o confronto entre dois golpes novos, tá? Golpe novo aqui, traduzido aqui pela Kurumada Legends. Um abraço pro pessoal da Kurumada Legends. Eles traduziram como a Funeral do Inferno, que você usa o Cosmo dos Mortos, você puxa o Cosmo dos Mortos para disparar, é um golpe ofensivo, tá? E aí, gente, o Cavaleiro de Aquário, Tristan, ele vai contra-atacar com a Execução Aurora e vai transformar a Execução Aurora num golpe muito mais forte. A Aurora do Zero Absoluto, que vai congelar até o poder da morte. Então assim, agora esse golpe aqui, o autor deu uma de Okada aqui, né? Ele criou um golpe que explode que visualmente explode mais, porém não tem um conceito novo por trás, né? Não tem nada, é só um brilhinho a mais. E às vezes os autores fazem isso, eu vou confessar que eu não gosto quando os autores fazem isso. Eu acho que um golpe novo tem que ter um conceito novo para o golpe, senão não significa nada, né? Eu acho que o golpe novo do Câncer, ele tem um conceito novo, mas o golpe do Aquário não tem conceito novo nenhum, tá? Eu acho que poderia ficar na Execução Aurora mesmo. Eu não vejo sentido em criar um golpe que é só um nome novo e brilhinhos novos na tela, né? Não vejo muito sentido, tá? É uma crítica, mas eu gostei muito da luta, como eu tenho gostado das lutas desse mangá desde o começo. Acho que as lutas são bem dinâmicas, as lutas desse mangá, e eu espero que isso seja uma inspiração para os outros autores fazerem lutas cada vez melhores, cada vez mais dinâmicas, né? Para que se um dia a gente tiver anime, o estúdio possa se aproveitar disso e fazer lutas bem legais pra gente ver, né? Pessoal, é isso, né? Essa semana teremos mais análise do clássico, né? Vai ter análise de Lost Canvas também, e eu tô 2 capítulos atrasados, né, nas análises aqui. Eu tenho que fazer episódio G e fazer Santa Maria, tá? Então, muito obrigado a todos, até mais, tchau, tchau.